Sob um céu completamente escuro, de repente surge uma coisa absurda, uma estrela cadente que começa a iluminar tudo ao redor. Isso não era nada mais, nada menos do que o Makoto lá no céu. Ele estava transportando uma grande quantidade de energia mágica nas duas palmas das mãos dele. Quando ele subiu no ponto mais alto de todos, poderia ver toda a cidade de Hostigar, que tinha sido destruída, né? Toda a invasão dos demônios que tinha acontecido. E aí ele juntou as palmas das mãos, criando um novo poder mágico absurdo que percorreu todo o céu, iluminando tudo com aquela mesma luz. De repente, um pulso mágico começou a atingir todos os habitantes da cidade. E a partir desse epicentro aí, desse negócio, a chuva começou. Uma chuva de partículas mágicas, como se fossem fogos de artifício. E isso penetrou ali dentro de todos os habitantes da cidade, formando um cenário muito curioso, se a gente pode dizer. A aurora boreal começou a se transformar lá dentro do céu, uma chuva de magia, e destruir tudo que tinha interferido as comunicações mágicas das pessoas na Terra. Todos olharam para aquele negócio ali e viram literalmente a ascensão de um deus, ou melhor, comparado com a deusa, né? Era o Makoto, meus amigos. E hoje a gente vai, de fato, falar sobre o momento em que o Makoto foi reconhecido por todos como alguém equiparado como a deusa. Foi muito louco ver isso na novel, tá? Pode ser que não seja da mesma forma no anime, mas a gente tá aqui pra comentar cada pontinho desse e eu sei que você vai querer ver. Então se prepara, pega a pipoquinha, pega o suquinho e vem comigo, mano. Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal de Tsukimichi, galera. E depois que os cidadãos da cidade de Hoshigat, que viveram relativamente uma paz durante o conflito demoníaco humano, finalmente entenderam os temores dessa guerra e tudo o que aconteceu, as ruas todas tomadas ali por sangue, tudo tinha sido destruído, as vozes das crianças que eles ouviram gritando, com cadáveres dos amigos, dos vizinhos, tudo espalhado no chão. Cara, era meio difícil. Eles começaram a ter ideia do que a Guerra dos Demônios causou pra todos eles. Soldados aventureiros que ousaram enfrentar essa calamidade simplesmente passaram pelo inferno, sacou? Só que no final do quarto dia da calamidade estava finalmente começando a se acalmar. Por quê? Os monstros que ficaram vivos, com a ajuda da Tomoe, Mio e o Shiki, foram reduzidos a quantidades controláveis pelos humanos. As outras pessoas, porque a maioria deles, né, foram abatidos, começaram a se manifestar, como por exemplo o Makoto com um poder absurdo que sobrou ali. Cara, quase todos os moradores da cidade pensavam por que um homem tão poderoso, tão forte como ele, com servos tão excelentes, estava entre eles e simplesmente não atacou, esperou até o fim para salvar todo mundo. Por que ele simplesmente teria permitido que a vida de tantas pessoas inocentes fossem perdidas, enquanto ele ficou de braços cruzados por esse tempo todo? A ingratidão dos humanos, apesar de terem sido salvos pelo Makoto, era muito grande. Os ressentimentos começaram a nascer no coração de cada um deles, para alguém que, apesar de ter o poder para evitar isso tudo, simplesmente não fez nada. E no final, por capricho, ele decidiu apoiar os caras, mesmo que tenha sido uma atitude bastante imprudente. O Makoto, ele realmente não gostava desse tipo de coisa que ele estava fazendo. Só que o que importava no final das contas era que ele tinha planejado aparecer só no final para poder ajudar o necessário. A gente já comentou isso aqui nos vídeos anteriores, permitindo que essa praga de monstros literalmente eliminasse quem estivesse atrapalhando, interferindo nas relações comerciais amigáveis dele com a humanidade. E essas relações amigáveis meio que acabou, né? E claro, delegar as últimas tarefas de limpeza pros caras que sobraram, pros restantes da cidade, era o que ele ia fazer a partir de agora. Então o Makoto voltou para a universidade, ele queria falar direto com o diretor para receber um pouco mais de informações, saber o que exatamente estava se aproximando, qual era a próxima coisa que eles tinham que fazer. E quando ele estava lá no complexo, ele conheceu algumas pessoas mais importantes de Limia. Porém, antes de falar com alguém, né, a senhorita de Laurel, que serviu como trabalho diplomático lá, a Sairitsu, veio falar com ele e pediu para ele ouvir rápido, não levaria muito tempo, e levou para um quarto isolado, né? Eles começaram a conversar lá. Ela perguntou como que ele estava se saindo nos últimos dias, como ele derrotou os monstros, para tentar investigar um pouco mais sobre o poder desse cara e também sobre a capacidade dos servos dele. Cara, o Makoto, ele não estava escondendo mais nada nessa hora, porque ele não queria simplesmente esconder. Na verdade, ele começou a dizer pura e simplesmente a verdade, porque ele queria anunciar para o mundo como que ele foi, como que ele realmente estava fazendo as coisas, como que aconteceu
aconteceu, quem ele era, e depois de ouvir essa reportagem completa dele aí, essa conversa toda, a senhorita Sairitsu precisava de um favor urgentemente. Ela falou que pode parecer uma vergonha até pedir algo assim pra ele, pra pessoa que salvou eles, que já era o suficiente, né, mas ela precisava fazer isso. E assim, o Makoto teve que ouvir muito rápido e falar até com os subordinados dele também rápido, que estavam fora da cidade, para poder terminar de coordenar toda a chegada dos reforços e suprimentos para a cidade em emergência e qualquer coisa que permitia resolver esse problema que eles estavam enfrentando. O Makoto, ele não tinha certeza se ele tinha ou deveria aceitar essa solicitação ou não, porque ele não sabia se estava isso de acordo com os seus próprios interesses agora. Primeiro, ele ligaria e comunicaria as informações para Tomoe, para que ela conseguisse analisar o fato, né? E depois eles tomariam uma decisão. Aqui, ele disse à diplomata que até agora ele não tinha certeza se faria isso, mas ele vai tentar. E então, ele se virou e procurou um lugar muito mais alto, ativando a telepatia para poder falar com a Tomoe. A Tomoe disse a ele que estaria tudo bem se o Makoto restaurasse a telepatia com as outras cidades, mas não sabia se isso funcionaria especificamente para eles, né? Por quê? Por conveniência, a Tomoe estava muito surpresa por conta do Makoto estar isso, como que o mestre dela estava pedindo permissão para poder fazer alguma coisa. Sim, ele simplesmente era o seu senhor e estava pedindo uma permissão. E assim, ela via como se na verdade o Makoto tivesse que ordenar os dragões que restabelecessem a comunicação ali, tanto ela quanto o Gucci e tal. Mas para ele fazia parte também ver os seus amigos diferentes ali, né, subordinados, mas como os iguais dele, tomando decisões juntos e tal. A igualdade era bacana. E a Tomoe disse a ele que não tinha problema e poderia tentar voltar com toda essa telepatia e tudo mais. Então ele assentiu com um sorriso e pensou como que diabos ele ia fazer isso. Ele sabia que a causa da interferência era uma espécie de garrafas que estavam todas espalhadas aleatoriamente em toda a cidade. Pesquisar uma por uma, procurar uma por uma para encontrar, de acordo com o comprimento da magia dele, seria muito complicado. Então era melhor ele resolver esse problema de repente, se ele fizesse uma explosão de mana absurda que sobrecarregasse toda essa interferência. Certamente as garrafas iam estourar e a maneira mais simples e muito mais suave de se resolver era isso. Eles voltariam a se comunicar com o exterior tranquilamente. Só que como ele vai realizar essa explosão de magia aí com esses recursos? Bom, para experimentar isso aí, nada estava perdido. O Makoto começou a subir no céu enquanto ele acumulava aquele poder mágico nas mãos dele, e quando ele alcançou o máximo de altura, visualizando toda a cidade, ele realizou o que os aplausos de poder, ó, pum, fizeram com que a explosão continuasse, que a gente falou lá no início. Ele ficou sem expressão quando viu esse show de fogos de artifício sendo provocado no céu, iluminando a plenitude da noite. A explosão de magia espalhada pela cidade começou a varrer toda a atmosfera e então, como efeito colateral, uma chuva de poder mágico garantiu que todas as interferências fossem destruídas. Acabou, já era. Os humanos do chão, inclusive, ficaram com muito medo por conta disso. Eles não podiam acreditar no que eles estavam vendo com os próprios olhos. Se não visse alguém contasse, nem acreditariam. O cara que estava ali demonstrando as habilidades mágicas dele sem precedentes, de fato, poderia ser alguém equiparado a um deus. Não tinha nunca ninguém conhecido nenhuma existência que poderia ser algo semelhante com essa. Como eu falei, a comparação começou a vir, de certa forma mais hipotética aí, seria nada mais nada menos do que a deusa. E alguns ideais começaram a surgir na mente das pessoas, só que eles não queriam expressar esses ideais ou comentar eles. E o pior de tudo veio da ingratidão por parte das pessoas, né, pelo Makoto ter salvo elas ainda assim. Olha que doideira, como o jogo vira. A pessoa que estava administrando os rituais de Laurel e também possuía um forte peso político, ou seja, Sairitsu ali, né, a pessoa que tinha falado com o Makoto, inclusive considerado ele como um figurão, mano, ela aprendeu sobre essa luz que iluminava o céu noturno por um instante e sentiu um suor frio escorregando pelo rosto dela. A calamidade que engoliu até as cidades vizinhas estava sendo extinta. Por causa de um dos incidentes, o bloqueio da transmissão de pensamento de Sairitsu, ela tinha certeza, quase que 90%, de que foi causado pelas raças demoníacas. E a raça demoníaca, mano, avançou o conhecimento em magia muito mais do que os humans, sacou? Se for algo que eles definiram, seria muito difícil resolver o problema numa fase inicial. Então aqui que estava o resultado daquilo que ele decidiu tentar. Ele foi lá e cumpriu a promessa de manter tudo isso em segredo. Era incrível como tudo resolveu ali de uma forma tão fácil por causa de uma promessa feita verbalmente entre o Makoto e Sairitsu. Considerando o quão peculiar o Makoto era, não era uma certa surpresa, né, de que ele seja um sábio o suficiente de fato. Ele parece ter mais poder do que os seus predecessores. Claro, seria um problema se Lemia e Gritônia descobrissem isso daí, mas talvez era hora de aceitar de fato isso.
Sairitsu, por outro lado, estava tentando conciliar, acolher, incluir essas pessoas dentro do governo dela, né? Da onde ela estava. Como diplomata, ela estava lá para conversar e tentar fazer alianças. Ela veio justamente com vários métodos para isso. Alguns alternativos, outros são mais assustadores e dolorosos até, mas uma verdadeira variedade que ela tem. Só que ela decidiu não recorrer a métodos negativos por enquanto com relação ao Makoto. Ela aprendeu sobre os perigos de fazer isso. Provavelmente ela poderia ter todo o reino destruído se fizesse algo maluco que ela estava pensando em fazer. Ela estava pensando agora em como usar as emoções para atrair o Makoto. Ela sabia que forçar ele não era uma opção viável. Então a prioridade número 1 era atrair ele, fazer ele se interessar e trazer ele pra Laurel. Ela queria que ele começasse a sentir um forte afeto pelo país, tá ligado? Quase como se fosse a sua segunda casa. E ela daria de tudo pra ele. Só que pra isso acontecer naturalmente seria complicado, que era o que ela queria, uma coisa natural, não artificial. Por enquanto ela precisava manter os convites leves pra ele, reduzir o contato dele com os outros países, e aí talvez Laurel se tornasse o país que ele quisesse ficar. Só que o Makoto tinha outras ideias, a gente sabe. Na verdade ele queria ir lá para onde os pais dele foram criados e tudo mais, que era na parte do reino dos demônios. E a Sairitsu não tinha ideia de como a raça demoníaca bloqueou essa transmissão do pensamento. Mas tem aqueles que frustravam isso facilmente, como o caso da companhia Kuzunoha e o seu mestre, né, de todos, que era o Makoto. Eles superaram as expectativas dela, tanto em termos de poder e de escala também. O poder de batalhas deles pode facilmente lidar com várias variantes ali, e o conhecimento deles pode desfazer também todos os planos das raças demoníacas. Isso sem mencionar a espada de teletransporte da Tomoe, um dos seguidores do Makoto que já tinha mostrado recentemente que poderia fazer o transporte de várias coisas, pessoas, cargas, enfim, tudo isso. Considerando todos esses fatores, provocar eles seria uma estupidez extrema. Sairitsu percebeu que entregar eles a outro país seria praticamente o mesmo que entregar o seu próprio país, assinar o próprio óbito ali. E isso, ela acabou reavaliando o Makoto e olhando pra ele de novo. Ela ficou muito assustada quando percebeu o quão perigoso ele poderia ser. Apesar de parecer dócil à primeira vista, a verdadeira força do Makoto era insondável. O pensamento das pessoas com um pouco de poder, como nobres ou ricos, comerciantes, tentando impressionar ele e irritar ele, faz a Sairitsu começar a suar mais frio que antes. Além disso, ela estava considerando o fato de que o Makoto empregava demi-humanos, cara. Se esses certos demi-humanos maltratados pelos Grumans se uniam a ele, quem sabe o que a companhia Kuzunoha poderia fazer em retaliação, né? Lutando contra alguém que fizesse mal para eles. Ela, Sairitsu, não conseguia dormir. Ela ficou vários dias sem dormir, sentindo um frio na espinha por conta disso. Imaginando a possibilidade de um país demi-humano se igualar às 4 grandes potências. Não era algo pra se rir, tá ligado? Ter 5 potências de uma magnitude absurda seria sério demais pra ser ignorado. Ela começou a parar, pensar no meio dos pensamentos dela, e a ideia dos demi-humanos como aliados e a criação de um país de um nível das 4 grandes potências ainda pareciam fofas, né, pra ela. Só que algo ainda mais aterrorizante começou a surgir na mente dela: a unificação do mundo e a ameaça da raça demoníaca contra a deusa. Seria o fim do mundo como eles conheciam, de fato, se todos resolvessem ir contra a deusa, que era o que o Makoto queria desde o início. Ele queria acabar com a deusa. Então a companhia era uma espada literalmente de 2 gumes, mano, capaz de separar países ou de unir. Sairitsu, ela se sentiu como se ela estivesse jogando uma roleta russa ali, com a destruição como prêmio, sacou? Mano, era literalmente um desconforto semelhante a uma anemia que começou a atingir ela. Ela começou a ficar suada, botou a mão na testa, se sentindo estranha quando o subordinado dela chamou ela. Só que assim que ela foi lá, seguiu ele de volta pro abrigo, lá pro pátio, quando ela chegou lá, ela percebeu que o clima estava tenso. Um alvoroço estava lembrando todo o início do incidente. Ela começou a lamentar não ter se acalmado antes e começou a perguntar sobre a situação. Então ela foi para a direção do local onde todos estavam agitados e viu os representantes das grandes potências ali num estado de agitação incomum. O rei de Limia e a princesa de Gritona especialmente estavam irritados, e a Sairitsu perguntou ali calmamente o que estava acontecendo, mas recebeu só os olhares duros dos dois em resposta disso. O rei e a princesa queriam saber aonde que o Makoto estava, e ela explicou que tinha se encontrado com o Makoto pouco antes, né, e pediu para que ele restaurasse a transmissão de pensamento. Não demorou muito para que ela fosse restaurada, o que até fez ela sentir muitos arrepios por conta disso. E o rei decidiu que ele não tinha tempo a perder. Ele começou a se dirigir à saída ali, seguido pela princesa, para que eles procurassem o Makoto. Sairitsu estava muito ansiosa, ainda não sabendo da situação, e ela sentia que os dois representantes das grandes potências sabiam mais que deixavam transparecer para ela. A intuição dela dizia que tinha uma certa conexão entre os dois, então ela pediu uma explicação sobre a situação, e as palavras dos representantes foram como se fosse um soco no estômago dela. Eles estavam enfrentando uma invasão demoníaca,
e a capital imperial tava sob ataque, irmão. Tava tudo absurdo. Então aí é que a Saritsu entendeu o que estava acontecendo. Ela ficou com o grito preso na garganta. As palavras dos representantes eram aterrorizantes para ela, era um avanço da raça demoníaca, uma notícia que começou a abalar o mundo todo. O rei começou a explicar que, apesar de parecer um plano fútil, simples para provocar o Makoto, eles não tinham escolha senão pedir ajuda para o Makoto. E Lemia concordou, ressaltando o perigo do teletransporte da companhia Kuzunoha e deles se tornarem uma ameaça, indo para o lado dos demônios. Saritsu estava prestes a responder, só que ela foi interrompida pela princesa Lily. Ela se conteve, mas o olhar dela dizia muito mais do que próprias palavras. A tensão só aumentava, e Saritsu estava muito ocupada pensando na Shia, sacerdotisa, e com o futuro incerto de Laurel, porque a Shia foi pro lado da Hibiki, agora tá junto com a Hibiki, e a Hibiki vai entrar nessa guerra aí para poder ajudar. Ela começou a perceber a gravidade da situação, né, a Saritsu, questionando se o uso das variantes foi como se fosse uma isca para que os demônios começassem a invadir. O rei e a princesa não descartaram a possibilidade de que tudo estava conectado, de que o ataque à capital era só parte de um plano muito maior. Os três representantes das grandes potências estavam conversando enquanto caminhavam e eles chegaram à entrada do abrigo, antes mesmo dos seus companheiros pudessem alcançar eles. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto eles esperavam. Um rei, uma realeza e uma figura de alto escalão, todos eram super importantes nas suas respectivas potências. Eles estavam sendo mantidos à espera pelo Makoto, que estava sem pressa. Finalmente, o Makoto apareceu lá com os seus seguidores, e os representantes já dispararam as preocupações todas para cima do Makoto assim que viram ele. Ele pareceu surpreso por um certo momento, só que logo se curvou diante de cada um, sem medo nenhum, sem problema nenhum. E enquanto os três falavam, o rosto do Makoto ainda ficou muito mais sério. O rei pensou que era por causa do ódio pela raça demoníaca, mas a verdade era outra. O Makoto, na verdade, ele se sentia muito mais inseguro. Ele estava preocupado com o fato de nunca mais ver os dois japoneses que vieram para esse mundo aí. Estamos falando de quem? Tomoki e Hibiki, tá? Porque com essa verdade sobre o ataque da Rona ser uma armadilha, as coisas iam mudar. Então, assim, a noite longa só estava avançando lentamente, começando a começar a partir de agora, né? Fica até engraçada essa frase. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso no próximo vídeo. Então, se você quiser, mano, se inscreve no canal, ativa o sininho e capricha no seu like, que eu tô vendo se vocês estão gostando ou não dos vídeos, pra gente continuar trazendo muito mais da história de Tsukimichi. Lembrando, tô contando um pouquinho mais à frente das coisas que estão acontecendo no anime, e isso tudo vai acontecer nos próximos episódios. Então, fica por dentro aí, cara. Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês, e eu vejo vocês na próxima, hein? Valeu!